eu quero começar esse momento, quer dizer, vamos continuar o tema, mas começar esse momento agradecendo a você por estar aqui com a gente. Você é muito especial e Jesus ama muito você e toda a sua família. Eu tenho certeza absoluta que você não está aqui na internet por acaso. Você não está conectado com a gente por acaso. A sua presença aqui hoje já é a prova, uma das provas de que realmente Deus tem um plano em sua vida. Então prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia. Se você já tem a Bíblia no computador, use a Bíblia do computador. Enfim, de alguma forma, tenha em mãos ou tenha diante de você uma Bíblia, ou de papel ou eletrônica, para que a gente possa conversar seriamente sobre um assunto tão importante como esse. Eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada comigo no capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Versículo 18. Diz assim: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Para que você entenda junto comigo esse assunto, nós precisamos entender outros aspectos que fazem parte do mesmo tema. Por exemplo, você sabia que a Bíblia Sagrada ela está dividida em 5 partes? A primeira parte é a história, a segunda, poesia, a terceira, profecia, a quarta, evangelhos e a quinta, cartas. Repetindo, história, poesia, profecia, evangelho e cartas. Assim está resumida a Bíblia, em 5 partes. Das 5 partes, existe uma que não se entende como se lê. E essa parte é o que nós chamamos de profecias. A parte profética da Bíblia é a parte mais difícil, porque foi escrita numa linguagem simbólica, numa linguagem figurativa, numa linguagem apocalíptica. Por isso, as pessoas têm maior dificuldades em estudar o Apocalipse e também o livro do profeta Daniel. Mas é bom que você entenda o seguinte: mesmo sendo difícil entender algumas palavras do Apocalipse e também do livro de Daniel, ainda assim é possível entender, porque a chave, o segredo para entender essas palavras, nós encontramos na própria Bíblia. Ou seja, a Bíblia explica a si mesma. Então, algumas palavras-chave nos ajudam a entender esses temas. Vou dizer algumas delas. Veja, o Apocalipse fala muito de animal. Animal, você vê, a besta é um animal. A segunda besta, outro animal. E o Apocalipse fala de cavalos, fala de cobras, fala de serpentes, fala de rãs. Ou seja, o Apocalipse é como um zoológico, entendeu? Tem uma série de animais. Você vai para Daniel, é a mesma coisa. O livro de Daniel também tem uma série de animais. E aí vem a pergunta: já que o Apocalipse e o livro de Daniel falam muito de animais, o que significa animal? Então essa é uma palavra-chave, animal. Uma outra palavra-chave é a palavra mulher. No livro do Apocalipse nós encontramos 2 mulheres, que são as principais, e essa segunda mulher, ela tem filhas. Então você precisa saber o que significa mulher no livro do Apocalipse. Então uma palavra é animal, a outra palavra é mulher. Uma outra palavra que aparece com frequência é água ou mar. Por exemplo, a primeira besta subiu do mar. O que significa então o mar? Ou seja, a água. São 3 palavras então: animal, mulher e água. E existem outras palavras, como por exemplo, dia. A Bíblia diz que a igreja de Deus seria perseguida por 1260 dias. Seriam dias literais ou seriam dias proféticos? Claro, são dias proféticos. Então, na verdade, nós precisamos saber o que significa um dia, quanto que é um dia na profecia. E assim você tem uma série de palavras que no Apocalipse precisam ser compreendidas a fim de que você entenda o contexto, a fim de que você entenda o significado completo do tema. Ok? Nós falamos de animal, falamos de mulher, falamos de água, falamos de dia e existem outras palavras mais. Eu vou lhe mostrar algumas delas para que a gente tenha condições de entender o todo, para que a gente possa compreender todos os significados dessas palavras e desses temas.
eu vou pedir a você um minuto de licença, só para eu aqui dar uma ajustada aqui no meu nariz, ok? Estamos ao vivo, não há nenhum problema quanto a isso, tá? Me deu aqui um pouquinho de... Aí, já estou bem, ok? Então é o seguinte, eu queria ler com você um texto interessantíssimo que está aqui em Apocalipse, capítulo 17, só para você ter uma ideia de como a Bíblia explica a si mesma. Apocalipse 17, verso 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Então aqui mostra uma meretriz sentada sobre muitas águas. Aí você pergunta, o que significam essas águas? Então eu vou te mostrar agora o verso 15, Apocalipse 17, verso 15, que diz assim, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Entendeu? Está claro então que água significa pessoas, povos, multidões, nações e línguas. E assim, cada palavra tem um significado. E a própria Bíblia mostra esse significado. Então vamos lá. Animal em profecia significa rei ou reino. Animal significa rei ou reino. Isso está escrito em Daniel 7, verso 17 e também o verso 24. A outra palavra que nós mencionamos foi mulher. Mulher significa igreja. Isso está escrito em Efésios, capítulo 5, verso 23 e verso 32. A outra palavra que mencionamos é a expressão dia. Um dia equivale a um ano. Um dia profético equivale a um ano literal. E isso está escrito em Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7, e Números, capítulo 14, versículo 34. E água significa povos, como nós vimos agora em Apocalipse 17, versículo 15. Então, perceba que a própria Bíblia começa a explicar a si mesma. Então, quando você fala em besta, por exemplo, a primeira besta saiu do mar. Besta é um animal, e animal significa rei ou reino. A segunda besta saiu da terra, que tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, como a gente conversou com os jovens no começo do programa. Então você vê, quando você fala em besta, para que você não fique assustado, ai pastor, falou de besta, não vou dormir essa noite e tal, ou me chamou de besta, alguma coisa do tipo. Não, a palavra besta, a expressão besta no Apocalipse, se refere a um poder, se refere a um rei ou a um reino. Claro que todo rei tem o seu reino e todo reino tem o seu rei. Então, quando a Bíblia fala da primeira besta e da segunda besta, está falando de um reino poderoso. E esse reino poderoso conjuga política e religião. Conjuga exatamente isso, o espiritual com aquilo que é material, ou seja, política e religião. Tanto a primeira besta quanto a segunda besta, ela junta essas duas coisas. Ou seja, é um movimento religioso que tem um forte poder político por trás. Quando o Apocalipse 13, verso 18, fala assim, o número da besta é número de homem e é 666, esse é um assunto que você pode analisá-lo de várias formas. Existem, inclusive, descrições que você pode pegar a descrição e fazer um cálculo, fazer uma conta e chegar ao número 666. Existem pessoas que divergem nesse ponto, com vários nomes, títulos de líderes religiosos, líderes políticos e tal, para chegar ao 666. Essa é uma forma de fazer, mas existem outras formas de fazer. Eu vou te mostrar agora uma das formas, que é uma das mais completas. Seria muito fácil para mim chegar aqui, pegar um computador aqui, colocar na tela, escrever um nome de um poder ou de uma pessoa e, baseado nesse nome, calcular ali e falar, tá aí, tá aqui o 666. Seria muito simples, seria muito fácil. Eu não precisaria de 40 minutos, eu precisaria de 2 minutos para fazer isso e o programa já teria acabado. Mas eu quero te mostrar algo muito mais profundo, mais consistente, mais verdadeiro, alguma coisa que possa ajudar você a dizer, agora eu entendi, por que é tal desse enigmático e tal. Então vamos por partes, mas de maneira bem simples e bem direta. E você vai, no final, glorificar o nome de Deus e dizer assim, obrigado, pessoal do Contagem Regressiva, e louvado seja Deus por esse estudo. Está preparado? Ok, então voltemos para Apocalipse 13. Voltemos para Apocalipse 13. Veja o detalhe. Apocalipse 13, verso 1.
vi emergir do mar uma besta. Paremos aí. O que é besta? É um animal. O que é animal? Rei ou reino. Então aqui você tem um rei ou um reino saindo do mar. Claro que é impossível tirar um reino de dentro do mar, mas o mar é água e água significa povos. Então a besta que saiu do mar significa um reino poderoso que surgiria do meio do povo. Está bem? Aí você vai aqui para o verso 2, e o verso 2 diz assim: a besta que vi, estou falando da primeira besta, a besta que vi era semelhante a um leopardo, com os pés como de urso, a boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aqui tem um detalhe muito importante. Essa primeira besta tem características de leão, urso e leopardo. Ó, leão, urso, leopardo. A besta, com 7 cabeças e 10 chifres, tem características de leão, urso e leopardo. Se você for para Daniel capítulo 7, como eu estou indo aqui agora, em Daniel capítulo 7, veja só o que diz o profeta Daniel no capítulo 7. Você talvez já leu esse capítulo. Ele fala assim, o sonho sobre os 4 animais. E o profeta Daniel teve uma visão sobre 4 animais. E ele fala assim, e o primeiro era como um leão. E Daniel 7, verso 4. Daniel 7, verso 5 fala, e o segundo parecia um urso. E Daniel 7, verso 6 fala, e o terceiro parecia um leopardo. E o quarto parecia um animal terrível e espantoso com 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, os 4 animais de Daniel 7 estão juntos em uma só besta de Apocalipse 13. Portanto, Apocalipse 13 é, na verdade, um complemento do que está em Daniel 7. Para que você entenda direitinho o Apocalipse 13, tem que entender Daniel 7. E em Daniel 7, quando fala do leão, do urso, do leopardo e do animal terrível, esses 4 animais de Daniel, juntos formam a primeira besta de Apocalipse 13. Ok? Agora eu vou lhe mostrar o seguinte, por que a Bíblia diz lá, claramente, lá em Apocalipse 13, de que essa besta tem características de leão, de urso e de leopardo. Sabe por quê? Olha só o que diz Apocalipse 13, verso 2, outra vez. Eu vou destacar agora a segunda parte. Fala assim, a besta que vi semelhante a leopardo, com os pés de urso e boca de leão, fazendo referência a Daniel, diz assim, e deu-lhe o dragão deu para essa besta 3 presentes. O dragão deu para a besta 3 presentes. Presente número 1, seu poder. Presente número 2, seu trono. Presente número 3, grande autoridade. Uau! Ouviu isso? Então, o dragão representa Satanás. E diz aqui que o dragão, Satanás, deu à besta 3 presentes. Quais foram os presentes? Lembra? O dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Portanto, o poder que tem a besta é o poder de Satanás. O trono onde se assenta a besta é o trono de Satanás. E a autoridade que a besta tem é vinda de Satanás. Ok? Agora veja só, por que é que Satanás deu o poder, o trono e a autoridade para a besta? Veja por quê. Apocalipse 13, verso 5. E agora você vai entender melhor. Acompanha comigo. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Ou seja, o diabo deu para a besta 3 presentes: o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E o verso 5 diz que a autoridade que o diabo deu para a besta foi para a besta agir, dominar e perseguir por 42 meses. 42 meses proféticos significam o quê? Você pega 42 meses e multiplica por 30. Sabe quanto que vai dar? 30 porque cada mês 30 dias. 42 vezes 30, você vai ter 1.260 dias. 42 meses proféticos são 1.260 dias proféticos. Você só faz a multiplicação só, 42 vezes 30. Agora, a Bíblia diz que a besta recebeu a autoridade do dragão para perseguir por 42 meses, ou seja, 1.260 dias. E quando foi isso e o que aconteceu nesse período? Veja o que diz Apocalipse 12, verso 6. 12, verso 6. Fala assim, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar,
para que nele a sustentem durante 1260 dias. Exatamente o que está escrito aqui em 12:6 é o que está no 13, verso 5. Ou seja, os 42 meses do capítulo 13, verso 5, são os mesmos 1260 dias do capítulo 12, verso 6. Em outras palavras, a besta do Apocalipse 13, o poder de Apocalipse 13, o poder maligno, usando homens, usando poderes humanos, perseguiria a igreja de Deus durante 1260 dias proféticos, ou 42 meses proféticos. Se você considerar que um dia profético equivale a um ano, você tem 1260 anos. E se você for na história, você vai descobrir que período da história aconteceu isso. E sabe que período foi? Começou em 538 e terminou em 1798. De 538 a 1798 depois de Cristo, você tem exatamente 1260 anos. E o que aconteceu nesse período? A Idade Média, meu amigo. Lembra da Idade Média? Já leu sobre isso? Já estudou sobre isso? A Idade Média foi quando o poder romano do sentido imperial e no sentido religioso. Roma imperial e Roma religiosa dominaram e perseguiram os cristãos. Você lembra dessa história? Tem filmes sobre isso, a Bíblia fala sobre isso, os livros de escola falam sobre isso e qualquer pessoa que estuda um pouquinho sabe sobre isso. Então esse é o período. Agora, o que aconteceu nesse período do domínio romano, tanto da Roma pagã quanto da Roma cristã? Ou seja, o poder que aparece em Apocalipse 13. O que aconteceu, então, durante os 42 meses em que esse poder dominou, que são os 1260 anos da Idade Média? O que de fato aconteceu ali? Eu vou lhe mostrar e aí você vai finalmente entender o 666. Você não sabia, né, que para entender o 666 tinha que fazer tudo isso, né? Pois é, eu vou lhe mostrar agora algo extraordinário. Prepara aí, se ajeita na sua cadeira, vamos lá. Todo mundo, respira fundo. Respirou fundo, pega a Bíblia e vamos para Daniel 7. Eu vou lhe mostrar agora o que aconteceu nesse período da perseguição que os cristãos sofreram por parte desse poder que aparece em Apocalipse 13. Veja só Daniel capítulo 7, e aqui está a referência clara para você entender o 666. Daniel 7, versículo, vamos pegar a partir do versículo 24. Aliás, versículo 23, Daniel 7, 23. Então ele me disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, pisará aos pés e a fará em pedaços. Agora vamos para o versículo 25, Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Eu queria que você destacasse a expressão, a palavra contra. Contra, veja. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar, olha para mim, está olhando para mim? Em mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, o povo de Deus passou por uma perseguição e nesse período da perseguição, esse poder da besta de Apocalipse, na Idade Média, mexeu nas verdades de Deus, mexeu nos princípios da palavra de Deus. Veja o que diz Daniel 8, verso 12. Daniel 8, verso 12. Está escrito assim, o exército lhe foi entregue com um sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Veja, deitou a verdade por terra. Então, durante o período do domínio da Idade Média, a verdade foi jogada por terra. E a verdade foi também adulterada. E por que tudo isso? A Bíblia, então, apresenta as ações do inimigo. Quando ele mexe na santa lei de Deus, quando troca o sábado pelo domingo, quando estabelece visões e doutrinas que não são de Deus, mas que são de homens. E hoje existem uma série de ensinamentos, de doutrinas, de pregações que as pessoas fazem por aí que não estão na Bíblia. Existem uma série de pregações e de ensinamentos que não estão na Bíblia. São doutrinas de homens. E quando nós falamos em doutrinas de homens,
Jesus, no Novo Testamento, chama atenção e chama atenção de forma dura sobre isso. Veja o que diz Mateus 15, verso 7, verso 8 e verso 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Doutrinas que são preceitos dos homens levam as pessoas a adorarem a Deus em vão. Há muita gente que está adorando a Deus em vão, porque estão seguindo doutrinas de homens. E o número 6 é o quê? O número 6 é número de homem. E o número 7 é o número de Deus. Quando a Bíblia fala o número da besta é 666, é uma expressão apocalíptica para se referir a um poder humano dirigido pelo inimigo, ou um poder do inimigo dirigindo seres humanos, a fim de pisar nos princípios da Bíblia, a fim de adulterar os princípios da palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz assim, é número de homem. Claro, porque homens malignos, homens possuídos e dirigidos pelo mal, mudariam os princípios da palavra de Deus. E isso aconteceu no passado e reflete até hoje nos nossos dias. Por isso, eu quero que você preste muita atenção nas palavras finais desse estudo que eu tenho para você. Você sabe que a gente não leu todo o capítulo 13, mas veja uma coisa. A besta, ela foi golpeada de morte. Só que a ferida mortal foi curada, ou começou a ser curada. Não está curada totalmente, mas já começou a ser curada. Então, a primeira besta, ela foi ferida de morte, mas a ferida mortal seria curada e já está em processo de cura. Agora, veja só como Satanás é sujo. Veja como o inimigo trabalha de forma suja. Escuta isso. Deus enviou Jesus. O diabo enviou a besta. Jesus foi ferido de morte na cruz. A besta foi ferida de morte. Jesus ressuscitou. A ferida mortal seria curada. Você acha que é coincidência? Não, amigo. É que o poder da besta é uma tentativa de Satanás em fazer uma contrafação com Jesus Cristo. Ou seja, enganar as pessoas. Por isso, Deus chama a nossa atenção. Enquanto o texto bíblico chama o poder do inimigo de besta, usando um animal, usando feras, usando, por exemplo, um dragão, usando um bicho com 7 cabeças e 10 chifres, a própria Bíblia chama Jesus de cordeiro. Jesus é o cordeiro. Mas a Bíblia também chama Jesus de leão, leão da tribo de Judá. E por isso que na segunda besta de Apocalipse 13, você tem aparência de cordeiro e voz de dragão, para mostrar a tentativa do mal em misturar verdade com mentira para enganar as pessoas. E o enigmático 666 nada mais é do que um número que identifica esse poder maligno que atua na terra e que leva pessoas à perdição. Agora, esse assunto não termina aqui. Você acha que em meia hora dá para esgotar um tema tão profundo como esse? Claro que não. Então, se você quer saber mais profundamente esses detalhes, nós podemos te passar estudos mais profundos, com mais riquezas e detalhes, com mais detalhes, para que você possa entender e possa compreender e seguir melhor a palavra de Deus. Mas agora eu quero perguntar, ficou claro para você? Entendeu a mensagem de hoje? Então vamos lá. Você prefere o número 6 ou o número 7? Lembra do vídeo do rapaz que foi entrevistado? Ele falou assim, não, eu gosto do 7. Eu não quero saber do 6. E assim é. Ou seja, o número 7 é o número de Deus. O número 6 é o número do homem. O que nós precisamos não é ter um número. O que nós precisamos é ter o significado desse número. Ou seja, precisamos ter Jesus no coração.
você precisa ter Jesus na sua vida. Porque Jesus, na cruz, derrotou Satanás, na cruz derrotou a besta, Jesus na cruz derrotou todo o mal. E o mal já está vencido, o inimigo já está derrotado. E a vitória de Jesus na cruz é a sua vitória e é também a minha vitória. Veja que Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Jesus está vivo e Ele está no meio de nós. Portanto, hoje, mais importante do que o enigmático 666 é você saber quem é o leão da tribo de Judá. É você saber quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus. E Jesus não muda. Os seus princípios continuam os mesmos. Os 10 mandamentos continuam valendo. O dia do Senhor, o sábado, continua até hoje. Tudo que está na Bíblia continua até hoje. A besta tentou mexer. Na Idade Média, perseguiu. Até hoje eles tentam, mas os princípios permanecem, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está vivo e está intercedendo por você e por mim. Eu pergunto a você, você deseja nessa noite, você deseja nesse instante tomar uma decisão do lado de Jesus? Você deseja nesse momento entregar sua vida a Jesus? Você deseja receber, claro, a marca de Deus e não a marca da besta? Ou seja, você deseja estar do lado de Deus e não do lado do inimigo? Você deseja realmente ser um servo, uma serva fiel do Senhor Jesus? Nós poderíamos ter criado aqui um hashtag assim, quero ser de Jesus. O que você acha? Quero ser de Jesus. Você pode, juntamente comigo, tomar essa decisão e dizer assim, eu quero ser de Jesus. Não precisa nem botar eu, só coloca assim, hashtag quero ser de Jesus. E assim, você está tomando a decisão mais importante da sua vida. Agora, a Giane já está aqui, ela vai cantar uma belíssima música. Enquanto a Giane canta, eu quero pedir a você que envie um Twitter com essa hashtag, quero ser de Jesus. Faça isso e preste atenção na música que a Giane vai cantar, porque é uma música que nós escolhemos com carinho para você que deseja declarar nessa noite, quero ser de Jesus. Giane. Hoje sim ouvi, diz a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver,
pão para qualquer sofrer da alma. Ele traz a paz para quem nada tem. Ele tudo é para toda culpa e dor. Jesus tem a cura para quem quer viver. Ele é o pão para qualquer sofrer da alma. Ele traz a paz para quem quer viver. Jesus Cristo é tudo para quem quer viver. Ele é o pão da vida para quem quer viver. Ele é o pão. Que maravilha! Muito obrigado, Jeane, por essa linda música. E você que acompanha a gente nesse momento tão solene e tão importante. Eu estou aqui já diante da tela do computador e aqui eu tenho uma pergunta. Você deseja entregar sua vida a Jesus e ser batizado em breve? Você gostaria de tomar uma decisão por Jesus? Hoje é a nossa última noite. Eu não posso terminar sem fazer um convite a você. Sabe que quando a gente fala em batismo, batismo é alguma coisa muito linda. Jesus foi batizado e Jesus não tinha pecado. Agora, você e eu somos pecadores. Então o batismo é o momento em que você sepulta a sua velha vida e começa uma vida nova. Ou seja, é o marco da sua decisão. É quando você inicia uma vida nova com Jesus. Eu estou falando agora para um jovem, estou falando agora para uma mulher, para um homem, para uma família que já conhece a palavra de Deus, que já entendeu o chamado de Deus. Então, vem para cá, olha aqui, você já pode tomar essa decisão. Faz o seguinte, você pode dizer assim, eu aceito. Aí você clica aqui, ó, aqui, eu aceito. Quando você clica aqui, aparece um espaço para você colocar o nome, ali você pode colocar o nome aqui o seu e-mail, aqui o seu telefone e aqui embaixo você tem 3 opções. Se eu fosse você, eu marcaria as 3. Ok? A primeira é, quero que orem por mim. A segunda, desejo ser batizado, quero me batizar. E a terceira, eu quero então fazer um curso bíblico, quero estudar a Bíblia um pouco mais. Então é interessante você fazer marcar as 3 opções. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, e esse dia está muito perto, não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que ele está perto de voltar, Jesus vai ter 2 grupos, um à direita e o outro à esquerda. E esses 2 grupos representam pessoas, ou são formados por pessoas que hoje tomaram uma decisão. E essa é a sua grande chance, é a sua grande oportunidade. Pode ser a sua única oportunidade ou a última oportunidade, eu não sei. A verdade é que Deus está chamando você. Você aceita? Você quer Jesus no seu coração? Quer nascer de novo? Quer começar hoje uma nova vida? Sim ou não? Claro que sim, eu sei que é sim. Então, se é sim, vem para cá. Nós já mostramos ali, ok, não precisa não estar aqui mais, não tem problema. Mas vai para a sua tela, preencha lá. Ou mande para a gente, ou tuita e coloque a hashtag, como nós já falamos, quero ser de Jesus. Deixa eu ver se eu falei certinho. É isso mesmo, quero ser de Jesus. Vamos? O que você acha? Vamos fazer o seguinte, eu quero orar por você. Então você que já tomou essa decisão, faz assim. Eu vou fazer o seguinte, ó, aqui eu vou levantar, eu nem sei se o rapaz vai conseguir me pegar aqui com a câmera, mas já estou em pé. Faz o seguinte, levanta aí na sua casa, vai, fica em pé aí na sua casa. Ficou em pé? Ficou em pé? Ei, levanta aí, rapaz. Ei, levanta. Já levantou? Ok, agora vem cá. Você levantou, agora vem cá. Vem, chega perto de mim. Sai daí, você está na cama? Levanta da cama, vem aqui perto de mim. Pode vir. Pode vir, André, pode chegar aqui, André. Você é Ana, pode chegar. Minha Bíblia está ali. É um momento de movimento realmente.
Então você já ficou em pé? Agora vem aqui à frente. Chega pertinho da tela do computador. Você já está perto já? Tem gente que botou o computador lá e está tranquilão, né? Deitado assim, está tudo certo. Mas vem aqui perto de mim, vem perto de mim. Eu quero agora orar por você. Eu quero orar por você nesse momento. Você que deseja entregar a vida a Jesus e nascer de novo. Amém? Amém? Amém. Vamos então fechar os olhos e falar com Deus. Querido Pai, obrigado por essa linda decisão. Obrigado porque realmente a Tua palavra é poderosa para nos fazer entender a Tua vontade. Nós sabemos que o inimigo tem trabalhado contra, mas sabemos que o Senhor Jesus já venceu na cruz e a vitória de Jesus é a nossa vitória. Agora, Pai, segura nas mãos dessa pessoa, desse jovem, dessa pessoa que está tomando uma decisão. Senhor, eu sei que o Senhor está ao lado dela. Eu sei que o Senhor está segurando nas mãos dessa pessoa. Eu sei que o Senhor está fazendo um milagre na vida dela. E por isso eu a entrego em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você decidiu seguir outro caminho, fugiu dos braços do Senhor. Mas Cristo não te deixará sozinho a caminhar. Contigo estará sempre a trilhar. Haverá uma festa no céu. Quando você se entregar, Cristo vai te amparar. Quando você voltar, então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração. Só basta lhe pedir perdão. Perdão, Senhor, perdão, Senhor. Chegou os momentos mais difíceis. Estava sem destino a vagar. Mas ao clamar o nome do Salvador, pediu perdão. Naquela sincera oração, Cristo disse: vai, não te preocupas, a minha promessa aqui está. Os teus problemas sim, eu resolvi, não há mais motivos pra chorar. Então agora vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, meu sangue te resgatou. Hoje é uma festa no céu, pois meu filho se entregou. O céu inteiro celebrou quando meu filho então voltou, voltou, voltou. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você.
erga tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir